é isso aí, pessoal, e começando mais um vídeo aqui no canal, e vem com o Vascaíno que hoje tem jogo do Vascão, parceiro. Galera, simplesmente aí Vasco e Cabanas não sei de onde, parceiro, mas o negócio é uma coisa, brincadeiras à parte. Vasco é muito superior a esse time, mas temos que tocar em alguns pontos de recuperação do Vasco. Recuperação de jogador que simplesmente está no banco de reserva e hoje teve a oportunidade de mostrar simplesmente o seu bom futebol, coisa que, na minha opinião, não apareceu ninguém. O Vasco basicamente tem um time reserva muito fraco. Essa é a minha opinião como vascaíno. Já fica aí, pega a pipoca pra ouvir aqui minha opinião. E também não esquece de deixar a sua lá no comentário. Deixa o like e compartilha pra gente estar crescendo. Vamos simplesmente começar aí com o goleiro. O goleiro simplesmente fez da parte dele, nada o que falar de mal, mas também o que falar de bom. Não teve nenhum lance aí surpreendente que deixasse a gente ali de boca aberta, alguma defesa que simplesmente aí fizesse lembrar dessa partida, mas mesmo assim o dever de casa ele fez. Agora vamos estar falando aqui sobre um zagueiro que, na minha opinião, é um bom zagueiro do Vasco, o tal do Cuesta aí, que simplesmente, na minha opinião, ali como reserva, vale muito a pena esse jogador aí simplesmente estar entrando em campo. Momentos que o Vasco precise, caso de expulsão ou então de alguma lesão aí de algum zagueiro do Vasco, na minha opinião, ele cobre muito bem. Puma Rodrigues é aquela coisa que nem fede nem cheira, quando quer jogar, joga, quando não quer jogar também não joga, faz um gol absurdo, depois do nada pede algumas coisas ali que também é fora da caixinha. Na minha opinião aí, Puma Rodrigues é um bom lateral aí pra tá fazendo aí a função na lateral direita. Prefiro muito ele no que ele faz. Se ele é direito, deixa ele na direita, que ali pra mim, na minha opinião, ele funciona bem melhor. Agora tem um negócio muito problemático aí que o Vasco investiu bastante financeiramente. E na minha opinião até hoje tá um sofrimento terrível e não tem condição. Adson perdeu o gol no finalzinho do jogo. E na minha opinião o investimento que o Vasco fez nele já faz o quê? Não sei se foi ano passado, acho que foi ano retrasado. Cara, Adson não vem apresentando bom futebol há muito tempo. Eu não sei como esses caras conseguem segurar esse jogador no Vasco da Gama, mesmo não conseguindo ficar nem no banco de reserva, só vive machucado e agora que tá voltando, pelo amor de Deus, nunca apresentou um bom futebol jogando pelo Vasco da Gama. Outro também ali, Spinelli. Agora Spinelli, na minha opinião, tem que ser um dos principais jogadores ali de centroavante do Vasco, titular. Ah, é porque o David tá ruim? Não é que tá ruim, como eu já falei. Eu preferiria o Spinelli como titular, David com uma ponta e simplesmente aí o Gomes na outra ponta. Mas mesmo assim temos ali também o Marino, que poderia ficar lá na outra ponta ali disputando vaga com o David, porque o Gomes não tem condição de sair. E uma coisa que eu prestei bastante atenção, que o Spinelli é quase um Verratti melhorado. O Spinelli cabeceia bem, não é tanto quanto o Verratti, mas cabeceia muito bem aí, consegue suprir. É guerreiro, disputa bastante ali, briga bastante ali em questão de corpo. E é claro, não pode simplesmente falar nada aí que ele consegue fazer a parede bonito e simplesmente representar ali na frente. Simplesmente é um jogador muito limitado, muito bem explicar aqui, que ele é bastante limitado, porém é guerreiro aí, é sangue de argentino e não tem o que dizer. Na minha opinião, é titular do Vasco ali no centroavante, não porque o David esteja mal, porém eu prefiro o David correndo pelas pontas, assim como ele sempre apresenta o melhor futebol. Agora, parceiro, vamos estar falando do Hugo Moura, muito criticado aí pela torcida e simplesmente a galera cai de pau pra cima dele. Na minha opinião, o Hugo Moura logo no início do Vasco representou aí um bom futebol, porém não vem com o mesmo pique ultimamente. Minha opinião, ele tem que entrar em forma que eu quero dizer, perder bastante peso, porque ele é um jogador pesado. Isso aí não tem como negar, mas mesmo assim, na minha opinião, eu acho ele um jogador raçudo. Apesar de se perder, muitas das vezes entrega paçoca, mas simplesmente isso aí tem que ser trabalhado. É um jogador raçudo que o Vasco também não pode estar abrindo mão, pelo fato de que no momento o Vasco ainda não está bem das pernas financeiramente, com um grande jogador no elenco e tudo mais. Por isso, na minha opinião, o Hugo Moura, por mais que seja muito criticado, ainda é uma peça muito importante para o Vasco aí, com ele querendo, com força de vontade, caindo para dentro. Creio eu que ele ainda se recupera. Agora falar em recuperação, esse tal de Matheus França aí que veio do Flamengo aí, parceiro, revelação do Flamengo. Meu irmão, não dá, sei lá, não consigo ver nada ali que vai melhorar. Renato Gaúcho está insistindo, mesmo assim, não, sei lá, não colou. Na minha opinião, não colou.
Ele tá tentando fazer o dele, não sei mais o que eu penso aqui na minha vida. Se tem algum vascaíno que concorda aí com esse Matheus França aí, deixa nos comentários, porque eu tô ficando surpreendido já o quanto tô insistindo nesse garotão. Agora eu vou te ser sincero, esse Nestroça aí, parceiro, meu Deus do céu, esse Marino aí, pelo amor de Deus. O cara simplesmente, parceiro, hoje ele deu uns driblezinhos, apesar de que driblou um, driblou dois, que ele ia driblar 3, 4, 5, 6, 7, aí se perdeu. Mas mesmo assim, eu vou dar um voto de confiança pra ele, porque o que ele fez no passado, parceiro, se ele voltar com aquele futebol, com Gomes numa ponta e ele no outro, fazendo aquilo ali, Vasco vai ficar encardido, parceiro. Essa é a minha opinião. Jogador de velocidade no Vasco sempre vale muito a pena. Eu lembro logo do Éder Luiz no passado, que simplesmente foi surpreendente. E outra, o Gomes agora tá demais, parceiro. Inestrosa na ponta, Gomes na outra, destruindo geral. E David simplesmente suprindo ali. Não é aquele alto escalão como reserva. Porém, David eu tenho certeza que pelas pontas rende muito mais como centroavante. E é isso aí, pessoal, essa é só a minha opinião. Deixe lá você que é vascaíno, flamenguista, palmeirense, botafoguense, tricolor. Não importa, o importante de tudo é sempre a zoeira, sempre a informação, esse bate-papo. Vou estar aqui no próximo vídeo com certeza falando aí de vários jogos aí pra você. Mas mesmo assim não esquecendo. Meu nome é Eric Gomes, seu canal Pitaco, já se inscreve, compartilha e é claro, deixa o like. Valeu, tamo sempre junto e até o próximo vídeo.